Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste horário das 7 às 8 da manhã, o primeiro horário, ainda com a reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio a partir das 9 horas e também no Facebook e YouTube da Diocese de Caxias, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite e nas segundas-feiras à noite pela TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos a se inscrever no nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá a Diocese de Caxias do Sul, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações dos vídeos, das mensagens que a gente publica todas as semanas. Nosso tema de hoje, Doutrina Social da Igreja, o princípio de cuidar da vida. Nossos convidados deste domingo, o padre Miguel Mosena, que é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul, tem formação em Filosofia e Teologia, atualmente é vigário paroquial na Paróquia Cristo Rei em Bento Gonçalves e coordenador da região pastoral de Bento. Olá, padre Miguel, obrigado pela tua presença. Salve a todos os ouvintes, meu cumprimento a você que nos acompanha nesse programa Razões da Fé. A minha saudação ao Felipe, também ao Odair, fomos colegas de seminário lá no início da trajetória, e é uma alegria poder chegar até você, chegar até sua casa, onde você estiver. Como convidado também temos o Odair Camati, que tem licenciatura em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, mestrado em Filosofia pela mesma instituição, e também doutorado em Filosofia pela Unicinos. Camati é professor de Filosofia e assessor de diversos cursos e palestras, além de nos ajudar a integrar equipes de trabalho na Diocese de Caxias do Sul. Obrigado, Camati, pela tua presença. Olá, Felipe. Saudação a ti, também ao Padre Miguel. Uma alegria estar aqui com vocês para discutir e debater um tema tão importante aí para a nossa vida da igreja e também para nossa vida como um todo, como cidadãos do mundo. E aí, a partir disso, eu encaminho a primeira pergunta ao Padre Miguel, porque hoje nós vamos tratar dos capítulos 4 e 5 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Padre Miguel, quais são os princípios da doutrina social da Igreja? Bem, Felipe, para responder esta pergunta, eu inicio com São Paulo. Foi o grande apóstolo das nações e ele vai usar uma imagem para a Igreja que para nós motiva e também dá o fundamento ao que se espera e se compreende como sociedade. Claro, não só numa sociedade em que todos são cristãos, mas do modo geral. A São Paulo, na definição dele, a igreja é o corpo místico de Cristo. A ideia de corpo, corpus. Os princípios da doutrina social da igreja dão ao corpo a unidade e se refere também à realidade social no seu conjunto. Portanto, para que o corpo esteja sadio e não perca sua dignidade, possui alguns princípios, que são eles: o bem comum, a destinação universal dos bens, a subsidiariedade, a participação e a solidariedade, que ao longo também desse programa nós vamos debatendo sobre eles, sobre o que significa cada um deles. Mas estes são os princípios que norteiam a forma como compreendemos o
corpo místico de Cristo e como ele vive no mundo que se tem. Perfeito, Padre Miguel. E um dos subsídios que nos ajudam também a interpretar e também trazer, numa linguagem um pouco também mais simples, o próprio compêndio da doutrina social da Igreja, é o DOCAT, que é um livro que foi feito pela mesma organização que construiu o IUCAT, que é o Catecismo Jovem. Este é o DOCAT, que então é a doutrina social para a juventude. Então, DOCAT Brasil, como agir. Odair, como esses 4 princípios da doutrina social da Igreja se articulam entre si e por que nós, enquanto cristãos e cidadãos, devemos agir com esses princípios? Bom, Felipe, quando nós falamos desses 4 princípios como fundamentais, como o Miguel estava dizendo, para nossa vivência enquanto cristãos, nós podemos também compreendê-los como fundamentais para a vivência de qualquer cidadão. Porque, por exemplo, quando nós falamos em solidariedade, não necessariamente a gente está falando da solidariedade daquela de que eu preciso abrir mão de algo que eu preciso para dar para outra pessoa, mas solidariedade é entender que, como seres humanos, nós vivemos em sociedade. Se vivemos em sociedade, é porque nós dependemos uns dos outros, né? Para a gente entender é bem simples, né? Quando eu vou no mercado para comprar uma fruta, para comprar um legume ou para comprar uma massa, eu tenho lá o produto já pronto. Por quê? Alguém colocou lá, alguém levou até lá, alguém produziu e assim por diante. Então, solidariedade, que é um dos princípios aqui da doutrina social da Igreja, está dizendo para a gente assim, ó, vamos olhar para a nossa vivência enquanto seres humanos e perceber que nós dependemos uns dos outros, e essa dependência, ela precisa nos levar a uma atitude, a uma abertura ao outro, no sentido também de compreender como essas relações se dão. Então, quando a gente vai olhar para a injustiça do mundo, nós não estamos só olhando a partir da injustiça em si mesma, né? Como alguém, por exemplo, está passando fome, mas a gente está olhando para todas as nossas relações e percebendo o quanto elas poderiam e deveriam ser melhores para que, no final das contas, aquele indivíduo tenha condições melhores de vida. Então, esses 4 princípios nos levam a construir, ou a pelo menos buscar, uma sociedade justa, em que todos os indivíduos tenham minimamente condições de viverem adequadamente as suas vidas. E aqui, isso quer dizer ter uma casa, ter um trabalho, ter o alimento, ter a sua dignidade estabelecida. Como cristãos, isso nos leva à necessidade de nós pensarmos como nós estamos construindo o reino de Deus aqui, né? A gente fala, bom, o reino de Deus precisa ser construído aqui na nossa vivência enquanto seres humanos. Então, como é que nós estamos construindo o reino de Deus passa também por esses princípios, né? O Padre Miguel falou do princípio do bem comum. O que é o bem comum? É aquilo que é comum, que não é só meu, não é só do Felipe, não é só do Miguel, não é só de você que está nos acompanhando, é nosso. Então, por exemplo, quando a gente fala em saúde ou quando a gente fala em educação, nós estamos falando em coisas que não são só minhas. Sou eu que acesso, por exemplo, o sistema de saúde, mas o sistema de saúde precisa funcionar para todos. Para todos e em conjunto, né? Então, esses princípios, no final das contas, nos garantem aquele princípio anterior que embasa também esse 4º capítulo da doutrina social, que é o princípio da dignidade humana. Esses princípios garantem que, por exemplo, o sujeito participe da política, que o sujeito tenha acesso aos bens que são necessários para a sua vida e que ele também viva não preso a nenhuma instituição. O princípio da subsidiariedade diz isso, olha, o indivíduo tem também o seu papel no mundo, né? Então, como a gente entende esse papel, nos ajuda também a vivermos melhor, não só como cristãos, mas também como cidadãos. Perfeito, Camati. E devolvo ao Padre Miguel, né? Nós estávamos falando agora da questão do bem comum. Como é que a gente pode viver ele na prática? O que ele quer, de fato, na prática dizer e como é que a gente pode colocar ele em prática também, Padre Miguel? Sim, geralmente, quando se fala em bem comum,
como também o Dair comentava, se fala em bem comum, a tentação, né, vamos usar termos teológicos, né, que a tentação é dizer, bom, bem comum, isso é coisa de prefeitura, né? Vamos terceirizar para a prefeitura, é preocupação dela. Claro que numa sociedade, numa organização comunitária de sociedade, o poder público, ele tem sua missão e sua importância em garantir a todos os cidadãos as condições para ter uma vida digna. E isso quer dizer também não só sobre as questões da sua casa, mas sobre opções de lazer. Deve favorecer para que empresas, comércio, enfim, possa estar no lugar onde você vive. Isso é interessante, porque quando a gente fala em bem comum, já se acha que é problema dos outros, que é um problema, não uma solução, e que é dos outros, não faz parte da minha forma de agir. E aí eu queria citar o próprio compêndio, quando fala do bem comum, lá na página 101 vai dizer assim: o bem comum não consiste na simples soma dos bens particulares de cada sujeito do corpo social, sendo de todos e de cada um, e permanece comum, porque indivisível e porque somente juntos é possível alcançá-lo, aumentá-lo e conservá-lo. Também em vista do futuro. Que futuro? Para o cristão se fala o reino de Deus, que, como o Odair dizia, já se começa aqui, é um sinal. Na teologia a gente tem uma expressão que é própria da escatologia, o reino de Deus se vive já, mas ainda não. E o bem comum faz parte desse já. Desde já precisamos trabalhar para a construção do reino. Então, em vista do futuro, se refere a isso. Assim como o agir moral do indivíduo se realiza em fazendo bem, assim o agir social alcança a plenitude realizando o bem comum. O bem comum, portanto, pode ser entendido como a dimensão social e comunitária do bem moral. Eu lembro que aqui é muito na nossa região, começou assim, a prefeitura, o poder público veio depois, mas na nossa história as famílias tiveram que se reunir, se unir e pensar os espaços comuns, desde as capelas, o espaço do cultivo espiritual, os salões, o espaço do lazer. Claro que hoje há inúmeras formas de lazer, divertimento, que não são mais só os salões. As escolas. As escolas, então, a minha avó, lá no interior de Carlos Barbosa, ela acolheu na casa dela a professora, que vinha de uma outra comunidade e que posava nas famílias, porque não tinha onde ficar, para poder dar aula na escolinha da comunidade. Então, quando se fala em bem comum, claro que hoje não se volta a fazer isso, né? Mas esse é o princípio, né? Poder pensar o que é comum a todos e favorecer que se tenha condições para isso. E, por fim, eu cito um exemplo também, as praças, né? Todo mundo gosta de uma boa praça, seja para levar os filhos passear, brincar, ou tomar um chimarrão, ou, enfim, ver as pessoas falecidas, não, perdão, também pessoas conhecidas, isso é importante dizer. As falecidas, elas vão para a igreja, que geralmente na praça tem uma igreja, né? Isso é legal, porque quando a gente cuida da praça, cuida do que é comum, um pouco a gente vai entendendo que o bem comum se dá no que é uma palavra muito própria do nosso tempo, no cuidado das coisas comuns. Exatamente, a gente também pode ver isso quando na própria cultura, né, quando você promove atividades e a população, as pessoas ocupam os espaços públicos, você vê que você cria uma sensação de segurança, você permite uma organização social também da comunidade, né, e gira a economia, tudo acaba confluindo para o bem, né?
pelo menos na maioria das vezes. E também, né, Felipe, eu acho que é interessante que e faz parte desse princípio do bem comum a questão da integração das coisas. Não olhar as coisas em gavetas, né? Não colocá-las em gavetas, não. Quando você cuida da praça, você está cuidando do seu bem-estar, da criação. Isso pode estar gerando também uma economia, né? Para quem, às vezes, nós lá em Bento, na paróquia do Estou, tem a Praça das Rosas, então são muitas rosas. E, inicialmente, elas foram plantadas para, além de servir para ornamentar a igreja, hoje já não serve mais para isso, mas também era para que a população pudesse levar para casa. Claro, hoje se você faz isso, aí não vai sobrar rosas, né? Mas era um pouco esse o intuito. Às vezes você tem uma pessoa da sua família que está triste, enfim, aí vai sua esposa, vamos supor, né? Aí vai o marido, pega uma rosa e leva para a esposa. Então, a praça serve para ajudar a buscar o bem, o bem-estar, né, na família também, que depois também é um dos assuntos da doutrina, né? Então, acho que isso é importante, a questão do cuidado. Eu acho que é importante a gente também, né, citar, a gente vê também na internet as diversas polêmicas que se tem criado também acerca da campanha da fraternidade, né, com esse tema fraternidade e fome, como nos últimos anos a internet e muitos grupos ultraconservadores dentro da nossa igreja têm criado polêmicas, né? E uma das polêmicas é por que olhar para a questão da fome, para a questão da prática da comida, mas não se preocupar na quaresma com a salvação das almas. Mas acho que é importante a gente ter consciência de que nos salvamos por inteiro, de que a salvação não é somente da alma, mas mesmo Santo Antônio dizia que quando sofre o corpo, sofre também a alma, né? Quando a gente fala então do comum, nós estamos falando em coisas que dependem de uma relação com alguém, né? Por exemplo, eu não posso ser solidário comigo mesmo. Eu posso cuidar de mim mesmo, mas eu sou solidário para o outro, com alguém, né? Então, quando a gente está falando desses princípios, a gente fala do comum, é alguma coisa que depende dessa relação. Então, se tem alguém passando fome, nós nos entendemos como vivendo numa comunidade em que as coisas também têm esse aspecto de cuidado comum, significa que, no final das contas, eu também tenho uma responsabilidade. Não significa dizer que individualmente eu, o Miguel, o Felipe, cada um de nós, tenhamos que resolver os problemas das pessoas que cruzam o nosso caminho. Não. A gente tem o poder público, a gente tem as instâncias, tem as instituições. Então, se nós vivemos em sociedade e pensamos essa organização como um todo, então nós também temos a responsabilidade de dizer, olha, poder público aqui está falhando, a instituição X aqui deveria fazer isso, não está fazendo. Então, também faz parte da nossa responsabilidade esse tipo de cobrança, essa denúncia que a gente pode fazer daquilo que não está funcionando bem. Perfeito. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado,
a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Léa Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. SEAR Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. SEAR Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar.
Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais, plataformas digitais e pela TV Serra. Hoje o nosso tema, Doutrina Social da Igreja, o princípio de cuidar da vida. Nossos convidados, o Padre Miguel Mosena e o mestre em filosofia, doutor em filosofia, Odair Camati. Nós terminamos o segundo bloco falando do bem comum terminamos o primeiro bloco falando sobre o bem comum e também eu relacionei algo relacionado à campanha da fraternidade, né? O documento, o texto base da campanha vai nos falar o seguinte: em abril de 2022, apenas 41,3% dos domicílios brasileiros tinha seus moradores em segurança alimentar. 58% viviam algum nível de insegurança alimentar, dos quais 15,5% conviviam com a fome. Em números absolutos, isso significa que do total de 211,7 milhões de brasileiros e brasileiras, 125 milhões convivem com alguma insegurança alimentar, leve, moderada ou grave, dentre os quais mais de 33 milhões de pessoas enfrentam a fome no nosso país. São 15,5% da população brasileira. É como se todos os habitantes das 7 maiores capitais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus, ou se todos os peruanos passassem fome. Isso é um dado muito alarmante, né? E saber que nas nossas cidades nós temos, na Diocese de Caxias, né, aqui representados aqui estamos em Farroupilha, mas também nós de Caxias, Padre Miguel que trabalha em Bento, nós sabemos que tem muita gente dependendo da alimentação, muitas vezes que nossas paróquias, da generosidade dos nossos leigos e leigas, do nosso povo, e as famílias que recebem os alimentos da nossa igreja, né? Por isso, Odair, qual deve ser, segundo a doutrina social da igreja, a relação do cristão com os bens materiais e de consumo? Isso está diretamente relacionado a esses dados que são absolutamente alarmantes, né, Felipe, que tu estava trazendo para nós, né? Quando a gente olha para esses dados e não se escandaliza minimamente com esses dados, é porque, de fato, alguma coisa não vai bem com a gente e também com
com a nossa sociedade como um todo, né? Então, a nossa relação com os bens de consumo, eu diria, primeiro, a partir da doutrina social da Igreja, ela é uma relação de não dependência. Quer dizer, nós precisamos, obviamente, dos bens materiais e precisamos dos bens básicos, mas aqui a dependência no sentido de não nos tornarmos escravos desses bens materiais, né? Isso também é um risco que nós corremos e temos na nossa vida de buscarmos incessantemente uma satisfação a partir do uso e do consumo de bens materiais. Isso diretamente associado também à forma como nós cuidamos da natureza, né? Como que nós cuidamos da nossa casa comum, né? A gente vem, como mundo, ampliando cada vez mais essa discussão de como nós estamos cuidando também da nossa casa comum, como nós estamos cuidando da natureza, como nós nos relacionamos com a natureza. Então, a gente também precisa pensar num modelo de sociedade que seja economicamente viável, mas que também ela seja sustentável do ponto de vista ambiental, porque daí nós podemos garantir aquele mínimo para que cada pessoa viva bem enquanto um ser humano integral, né? Essa é a preocupação também da doutrina social da Igreja, né? Não pensar só um aspecto, mas pensar o ser humano de forma integral. Então, que a gente possa garantir para todos esse mínimo, mas que também a gente possa garantir que as futuras gerações que estão vindo aí tenham também condições de viverem adequadamente a partir desse mundo que nós estamos construindo. Então, aqui entra também a questão da responsabilidade, não só com aquilo que nós temos hoje, né? Então, aquilo que o Felipe falava do problema da fome, nós temos que enfrentar isso enquanto sociedade, e a Igreja também tem um papel nisso, de auxiliar as pessoas diretamente nas suas vivências concretas, mas também de, fazendo essas relações com outras instituições, garantir que esse processo tenha continuidade, que cada uma das instituições acabe assumindo a sua responsabilidade. Então, no final das contas, o que nós queremos e buscamos, estamos aqui refletindo, é o que garante que as pessoas possam viver e viver com plenitude. Não só do ponto de vista material, mas também ampliando aqui, já que nós estamos dentro de uma discussão eclesial, também do ponto de vista espiritual. Então, essas coisas, elas estão conectadas, a gente não tem como separar. Então, como é a nossa, ou como deveria ser, ou como nós podemos pensar a nossa relação com os bens materiais? Eles são necessários, são importantes, a gente precisa deles, todos nós precisamos deles, então precisamos pensar de forma mais ampla como garantir a justiça, mas também nós temos uma responsabilidade para com o lugar que nós vivemos, que nós recebemos, é um dom, é um presente, é uma dádiva, nós termos uma natureza tão perfeita, no sentido de que nos oferece tantas possibilidades para a gente viver. Então, temos que cuidar dela também. Em complementação ao que o Camati nos traz aqui, eu recordo a Gaudium et Spes, número 69, está aqui no Duquette, também uma das citações dela, a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, que vai nos dizer o seguinte: Deus destinou a Terra com tudo que ela contém para o uso de todos os seres humanos e dos povos, de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos, segundo a justiça, segundada pela caridade. Diante disso, minha pergunta ao Padre Miguel: quais são os passos para que a gente possa colocar em prática os princípios da solidariedade e da subsidiariedade? Creio que, Felipe, o primeiro passo é não fechar os olhos para essa realidade. Mas como a gente faz isso para não virar só uma frase de impacto, de efeito, enfim? É justamente procurar somar forças, né, com as instituições, seja a igreja, poder público, questão empresarial, todas as instituições, porque graças ao bom Deus hoje temos várias formas, várias ações, iniciativas, às vezes que nem são eclesiais, né, são da sociedade civil, para que essa realidade da fome, sobretudo,
possa ser menos dramática, menos castigadora, digamos assim, para que as famílias pelo menos tenham o básico que o corpo necessita. O corpo é templo de Deus para nós cristãos, para ser digno. Eu estava pesquisando a cesta básica das capitais do país. A segunda cesta básica mais cara do país é a de Porto Alegre, só perde para São Paulo. São R$ 781 hoje, de dezembro do ano passado. Isso significa que um quadro hipotético de uma família, né, com um pai, uma mãe, 2 filhos pequenos, só o pai trabalha ou só a mãe, o outro está desempregado. Se você vai gastar esses R$ 780 para comida, imagine do salário mínimo, né? Ou até que fosse um salário e meio, né? Que a pessoa ganha até R$ 1.500, R$ 1.700. Como é que ela vai conseguir fazer o resto? Pagar suas contas, cuidar dos filhos. Então é um absurdo, né? Você é meio que obrigado então a se alimentar mal, porque uma cesta básica é arroz, feijão, farinha, açúcar, são os nutrientes básicos que o organismo precisa. Então você vai ter que optar em gastar menos na comida para poder dar a volta em outras coisas, né? E aí como é que fica, né? Então é uma questão muito, muito assim prática, e às vezes critico até mesmo a igreja, tudo bem, na questão, porque a igreja é muito assistencialista. Mas se alguém bate na porta da tua casa, né, com essa realidade, você fecha os olhos? Como dizíamos no início, é sinal que alguma coisa vai mal, como sociedade como um todo, se nós fechamos os olhos para isso. E, então, creio como nós podemos ajudar, é somar forças. Como o Dair dizia no primeiro bloco, não significa que toda pessoa que eu encontrar na rua, eu tenha que todas elas ir atrás, ver se está tudo bem e tal. Não, é poder ajudar nas formas, as instituições, os meios que nós temos para que esta solução chegue. E ajudar também as entidades, as instituições da própria sociedade civil organizada a perceberem que é importante que se dê oportunidade a todos também, e vínhamos falando antes do início do programa também, ajudar as pessoas também a se perceberem como capazes de desenvolver um trabalho, de se colocar no mercado de trabalho, de buscar a qualificação, porque falávamos também antes, é degradante, é humilhante para muita gente que vai nas nossas paróquias e também nas outras instituições da sociedade buscar cesta básica, né? É humilhante ficar numa fila embaixo do sol, embaixo de chuva, para pegar uma cesta básica, né? Eu vinha pesquisando agora, quando o Padre Miguel trouxe os dados da cesta básica nas capitais, pegando os dados de Caxias. A cesta básica em Caxias custa R$ 1.200. Nossa, melhor ainda. O salário mínimo. Gente. Então, para vermos que o negócio não é fácil, né? Que a situação está complicada. A demanda nas paróquias, trago um pouco, também partilho a realidade nossa lá de Bento, a demanda das paróquias é majoritariamente por comida, nem tanto roupa ou outras coisas, mas a comida. Então são mais de 800 cestas básicas mensalmente distribuídas nos 3 serviços de caridade que as 3 paróquias têm da cidade. Mas por vezes isso não dá conta. Não supre. Não supre. Então algo que a gente também falava das parcerias, né? Algo que a gente começou ano passado, esse processo, e agora a tendência, a ideia é continuar, essa parceria com a Câmara de Indústria e Comércio, por exemplo, da cidade, no programa de qualificação. Não é a igreja que vai qualificar, até não temos perna para isso, como se diz hoje, mas em parceria com a SIC, nós indicamos, né, e eles, né, justamente recebem os cadastros de pessoas que
às vezes não consegue um emprego, não porque não tem vontade, não porque tem dificuldade de locomoção, coisa assim, às vezes também por essas coisas, mas porque não tem qualificação, o estudo, né? Vindo para cá, para os estúdios da Miriam, eu estava ouvindo uma entrevista na rádio, uma análise, enfim, que se falava da questão da educação, que é outro assunto também que faz parte do ensino social da igreja. Se nós temos uma boa educação, no sentido de, às vezes tem pessoas que não conseguem, que estão sustentando uma família, né? Que não sabem mal e mal ler e escrever, né? E são pais de família, estão ali todo dia, pais, mães, né? Como se diz, botando a cara à sorte, né? Para conseguir sustentar os seus filhos e que não sabem ler e escrever, fazer contas, coisas básicas, né? Que a gente aprende. Então, são realidades que não nos devem tirar a esperança e desistir do princípio anterior que fundamenta os 4 princípios da doutrina social, que é o princípio da dignidade. Se nós ajudamos, é para que todos tenham dignidade de vida, né? De vida. E talvez alguém que esteja nos acompanhando tá se perguntando assim, bom, mas por que nós, enquanto cristãos católicos, precisamos discutir isso, né? É exatamente esse o intuito do ensino social da igreja, é mostrar para a gente que enquanto a igreja está no mundo e nós estamos no mundo, vivendo as relações de trabalho, vivendo as relações, enfim, de todos os espaços que nós estamos inseridos, como é que nós, enquanto indivíduos, e nós também, enquanto igreja, podemos pensar essas questões e oferecer, ainda que não de forma completa, porque, como a gente conversava, isso está vinculado a uma série de outras instituições e ao poder público, como é que nós podemos pensar essas questões em conjunto? Exatamente, acho que aqui cabe também um dado, né? Nós realizamos durante o mês de janeiro, início de fevereiro, enquanto diocese, também um levantamento para saber como vai a realidade desse serviço de caridade voltado à coleta e à distribuição de alimentos às famílias carentes na diocese, né? E nós tivemos um bom retorno das nossas paróquias. Nós arrecadamos 302 toneladas de alimentos em todas as nossas paróquias. Isso é muito. E isso se reverberou em 26 mil cestas básicas, mais ou menos. Um pouco mais de 26 mil cestas básicas. Então, a igreja busca fazer a sua parte. É claro que ela sempre vai ser tratada como assistencialista. Obviamente, nós vamos ser tratados como assistencialistas, mas se a igreja não faz a sua parte, muitas vezes o poder público não consegue suprir todas as necessidades. Nós teríamos muito mais gente passando fome e precisando recorrer aos serviços de saúde, e isso acaba se tornando sempre uma bola de neve, né? Assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha.
Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos.
utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, com o tema Doutrina Social da Igreja, o princípio de cuidar da vida. Estamos na Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, no Spotify e na TV Serra, canal 526 da NET. Nossos convidados hoje, o Padre Miguel Mosena e o doutor em Filosofia, Odair Camati. Agora nós vamos, nesse último bloco, tratar sobre um dos capítulos, o capítulo 5 da Doutrina Social da Igreja, do Compêndio, que é sobre a família. Né? Nós já vimos nos outros blocos falando da família, no segundo bloco tratamos diretamente sobre a questão também do bem comum, da fome, né? Da fome que atinge as nossas famílias. E agora a pergunta ao Padre Miguel. Padre Miguel, o que a família faz pela sociedade e também onde a família está no contexto da doutrina social da Igreja? Bom, pensando a ideia paulina da Igreja como o corpo místico de Cristo, as famílias, ela está inserida dentro deste corpo, forma o corpo e dá visibilidade ao corpo. Eu acho que quando se fala em família, a gente pensa na família tradicional, né, que nós somos habituados a conhecer, pai, mãe, filhos, mas também a realidade, ela se impõe. Eu lembro um professor meu da teologia, ele sempre dizia, você tem o que é o ideal, em vista do reino, já eu ainda não. Mas nem sempre o que é o ideal é o real. Então temos várias situações, falávamos no bloco anterior das famílias, das filas nos serviços das nossas paróquias para ganhar auxílio, né, para o alimento. Muitas dessas pessoas que vão são vovós, né, que vão com os netos, que tem que cuidar dos netos porque ou o pai está preso, a mãe abandonou a criança, e essa é a família, né? Então, isso é uma situação limite, tem tantas outras, ou às vezes, eu acho que é uma questão, também um assunto muito bonito, quando diante de um abandono de uma criança, né, no início da infância, há casais que adotam. A adoção sempre foi algo muito estimulado pela Igreja e faz parte para que se tenham todos vida e que se cuide dos... Aliás, o órfão é uma das categorias do pobre, né? O órfão, o estrangeiro e a viúva. Então, quando nós optamos pelos pobres, não estamos optando apenas pelos pobres
de materiais, sem recurso financeiro, mas também por aqueles que foram abandonados na infância e precisam de uma família, né? A família é este lugar, este santuário, é o santuário da vida, né? Onde a vida vai acontecendo. Eu queria só, para concluir essa pergunta, citar o próprio documento da Doutrina Social da Igreja, no número 231, quando fala assim: a família fundada no matrimônio é deveras o santuário da vida, o lugar onde a vida dom de Deus pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta, e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. É interessante que é ali onde nós encontramos o porto seguro, né? Quando há problemas na nossa vida, qual é a primeira referência que vem? Você não vai procurar o vizinho, até mesmo o padre ou o professor. Não, primeiro você vai na família. Depois sim, aí você vai para o professor, para o padre, para o vizinho, para conhecido, para o amigo, amiga. Também recordo com estima um amigo padre meu, mais experiente, ele dizia: Padre Miguel, quando você está mal, tem um problema na paróquia, enfim, vai para casa, visita os pais, convive com eles. Tem uma música, né? Aproveitar enquanto... Não, é trem-bala, se não me engano. Isso. Que aproveitar sorrir enquanto os seus pais estiverem por aqui, né? Que a vida é trem-bala, parceiro, né? E a gente só é passageiro, né? Então é um pouco esse o sentido. Eu diria, claro, a doutrina social da Igreja vem antes do que esta música, né? Mas ela pode expressar bem um pouco o sentido, assim, da família na doutrina social. Perfeito, Padre Miguel. E a partir disso, nós estamos vivendo também um contexto de transformações e de mudanças, né? Também é um tempo de muitas discriminações diante desses modelos novos de famílias, né? O Padre Miguel trazia também essa questão muito do nono, da nona, ou, né, que criam o netinho, né? Que é um contexto de família também. A gente vive também a questão da discriminação, muitas vezes pelas famílias compostas pelo público LGBTQIA+, enfim, a gente vive todo esse contexto. E também muitas vezes o princípio de colocar em evidência aquilo que nós chamamos, entre aspas, de a tradicional família brasileira e católica, né? Fechando as aspas. Odair, diante disso, como construir uma sociedade de respeito às opções e também da responsabilidade para com os filhos de Deus? Essa, com certeza, Felipe, é uma questão complexa, mas fundamental para a gente pensar enquanto igreja e enquanto sociedade também. Eu acho que para chegar na resposta mais direta e objetiva a essa pergunta, a gente tem que dar uma olhadinha aquilo que o Padre Miguel estava fazendo, sobre o que nós entendemos por família, né? O ensino social da Igreja diz que a família é a célula primeira de qualquer organização social. Então, se ela é a célula primeira, e nós falamos que, no final das contas, estamos tentando construir uma sociedade justa, a justiça começa no seio familiar. E se nós dissermos também que o principal objetivo de todas essas reflexões é garantir a dignidade humana, nós temos que garantir a dignidade humana já e, em primeiro lugar, no seio familiar. Então, a família, ela é esse primeiro espaço de socialização. Para a gente entender isso, basta a gente fazer aqui um exercício de imaginação de se, por exemplo, nós pegássemos um bebezinho pequeno e tirássemos ele do seio familiar e colocássemos, sei lá, em outras condições, com outros animais. Esse bebezinho aqui não se constituiria enquanto um ser humano. Porque nós só nos constituímos como seres humanos a partir do convívio com os seres humanos. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a caminhar, nós aprendemos a comer, nós aprendemos a nos vestir
dentro desse ambiente familiar. É isso que uma família precisa garantir. E isso não necessariamente implica em dizer que nós precisemos de um único modelo de família para garantir isso. E é isso que nós temos passado nos últimos tempos, né? A gente tem experimentado e vivenciado uma mudança na estrutura familiar. Nós podemos ter duas atitudes aqui. Fechar os olhos e não, vamos continuar com aquele modelo que nós temos. Ou nós podemos, pelo menos, abrir os olhos e tentar compreender quais são esses novos modelos, quais são as dificuldades que podem surgir desses novos modelos e o que nós podemos também aprender com esses novos modelos de família. Então, essa atitude mínima de uma abertura para compreender já é um passo gigantesco que nós precisamos não só enquanto igreja, mas eu acho que principalmente enquanto igreja, porque nós temos uma certa dificuldade, resistência para fazer esse tipo de abertura, esse tipo de compreensão, para que ao compreender a gente possa aprender e poder também auxiliar essas novas estruturas familiares. É como se a gente dissesse assim, por exemplo, o meu modelo de carro é X e tem a cor azul. Quando eu vejo um outro modelo de carro que não tem a cor azul, eu posso negar que aquilo é um carro. Mas o erro não está no carro não ser azul e não ser do modelo que eu pretendo ser o ideal. O que eu tenho que fazer é pelo menos tentar compreender esse modelo e ver as possibilidades que ele pode me dar, talvez as dificuldades que ele possa trazer e assim por diante. Então, eu acho que essa atitude de abertura e de buscar compreender é o primeiro passo para que a gente possa manter essa experiência de família como a constituidora do ser humano e o espaço de amor, o espaço das relações. É o espaço em que, como o Padre Miguel dizia, é o espaço em que nós somos genuinamente nós mesmos. A gente se sente à vontade, né? com quem constitui para nós a família, né? Acho que é interessante isso, porque se as pessoas, as famílias, não se sentem à vontade, ou seja, não se sentem bem como são na comunidade cristã, também é um problema de preconceito. E aí fere as relações de justiça, que falávamos no princípio da dignidade. Então, acho que isso também se vê muito na vivência da comunidade, na vida da comunidade. Há um exemplo, né? Precisamos de cantores. Um exemplo. Tem um grupo que se oferece. Mas aquele ali tem essa família assim. Então não presta. Não, é algo que fere o corpo místico de Cristo, né? Então é muito interessante isso, assim, porque as famílias se sintam à vontade na comunidade, né, de fé. Porque se a gente diz que a família é essa primeira célula, depois essa família vai se juntar com outras famílias para formar esse corpo, né? Então precisa minimamente que esse corpo também esteja ajustado. E esse ajuste passa pela compreensão, passa pelo olhar caridoso para com o outro. Isso não significa, naturalmente, que nós tenhamos que aceitar tudo. Claro. Nós podemos, nesse olhar e nessa compreensão, buscar algumas coisas que tenham que ser basilares, né? Como o amor, como o respeito, como a dignidade e assim por diante. Então, esses valores é que vão, digamos, nortear também o nosso olhar e o nosso cuidado com as famílias. E aqui eu trago uma citação da Laudato Si, do Papa Francisco, da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, no número 213, a família como o lugar da formação integral. Na família cultivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como, por exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas as criaturas. A família é o lugar da formação integral, onde se desenvolvem os distintos aspectos intimamente relacionados entre si, do amadurecimento pessoal.
Na família, aprende-se a pedir licença, sem servilismo, a dizer obrigado como expressão de uma sentida avaliação das coisas que recebemos, a dominar a agressividade ou a ganância e a pedir desculpas quando fazemos algo de mal. Esses pequenos gestos de sincera cortesia ajudam a construir uma cultura da vida compartilhada e do respeito pelo que nos rodeia. É isso que também o Camati vinha, né, nos trouxe e que acaba, né, na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco acaba abordando. E assim nós vamos para a última pergunta deste nosso programa, já para concluir o Razões da Fé deste domingo. Padre Miguel, por que a Igreja defende a família? E o que o Estado e a sociedade, como um todo, precisam fazer pela instituição família? Eu diria, Felipe, porque elas compõem o corpo místico de Cristo. Elas compõem este grande corpo que é visível na sociedade que se fez, que se faz, que se organiza, que se pensa e que se promove. A família, ela passa sempre por transformações, mas sempre é o porto seguro, onde a gente vai ter a referência para as coisas. Uma observação também, eu acho que isso é interessante para concluir. Nós passamos por uma pandemia, e também é uma expressão da comunidade eclesial. Vem muito na paróquia a realidade de famílias tradicionais, famílias estas não, entre aspas, tradicionais, que durante a pandemia precisaram conviver muito, o que talvez antes não sobrava tempo, devido às agitações do dia a dia. E podemos perceber ao menos duas posturas, dois efeitos, né? Mais do que posturas. Um primeiro, da família ter se fortalecido, os integrantes. A união entre eles. A união, o fato de se conhecerem mais, estarem mais juntos, rezarem juntos, partilharem juntos. Aí os pais voltam aos tempos de catequese, né? Quando tem que ajudar o filho ou a filha nas atividades da catequese, da escola, enfim, de outras formas. O marido e a mulher, os pais, têm que se entender para criar espaços de trabalho dentro de casa, né? E conviver com isso. Isso foi mudando. E algumas coisas vieram para ficar. Por outro lado, também é um dado que no Brasil cresceu também os divórcios. Curioso? Se por um lado ajudou a fortalecer, por outro também ajudou a separar, né? É claro, muita convivência, você vai conhecendo as virtudes e os limites que talvez até então você não via. E isso acabou gerando também separações, infelizmente. Então, por isso que eu concluo, né, dizendo que a família ideal, né, ela existe no reino de Deus. Mas o reino, essa dinâmica do Jai ainda não. Né? Ele não vem plenamente. Então, que possamos, e eu acho que é dever de todos nós, cuidar das famílias como elas são. Não antecipar as coisas, mas também não perder de vista onde se quer chegar como cristãos. Perfeito, Padre Miguel. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Odair Camati, por estar conosco nesse debate. Obrigado ao Paulinho da técnica da Rádio Miriam, ao Emanuel Rodrigues, que nos ajuda também na gravação deste podcast em vídeo. Fiquem bem, até o próximo domingo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia,
e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.